Olá, você está no canal Vida no Lucro, eu sou o Dito, e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E se você tem vontade de investir, mas acha que é impossível chegar lá, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou abrir a minha carteira de investimentos e contar a minha trajetória até chegar no patrimônio que eu tenho hoje. Então, basicamente é o seguinte, essa carteira aí que vocês estão vendo é a minha carteira de investimentos. Eu comecei mais ou menos em meados de 2021, né? E o que aconteceu? Eu sempre tive uma vontade enorme de vencer na vida, porque eu vim de um lar muito pobre, né? E sou filho de um pai serralheiro, uma mãe que ficou desempregada até uma determinada idade minha, e aí eu comecei a sempre me preocupar em investimentos. E daí, depois que eu fiquei mais adulto, eu consegui adquirir o conhecimento para construir um patrimônio, né? Então, e hoje eu gostaria de contar para vocês como eu fiz para fazer isso. E esse é um quadro que eu vou chamar de Diário de Investidor Medíocre, porque quando vocês verem a minha rentabilidade, vocês vão ver que eu sou um investidor muito medíocre. Eu estou bem na média, para baixo da média até. Mas eu acredito no longo prazo e o que eu vou mostrar aqui para vocês é como um investidor comum investe seu dinheiro. Eu não sou nenhum expert, esse vídeo claramente não tem viés de fazer nenhuma indicação de investimentos. É apenas eu mostrando para vocês as movimentações que eu vou ir fazendo. Eu acho que eu vou gravar vídeos assim, uma vez por semana, talvez, para mostrar como é que está indo o acompanhamento da carteira e mostrar para vocês a minha saga rumo ao milhão. Eu acredito que isso vai acontecer daqui a uns 20 anos, que eu cheguei lá, mas vamos trabalhar para ser antes, né? Óbvio. Atualmente eu sou funcionário público, né? Mas não funcionário público de alto escalão, sou professor de ensino médio, né? E também tenho, além da minha questão como professor, eu trabalho em mais um emprego que eu trabalho no setor de AD, né, de uma faculdade mais simples. Qual que é o meu objetivo aqui? É mais como deixar um diário para os meus filhos entenderem, tipo, as coisas que eu estou pensando em relação à economia, como as coisas estão acontecendo, para a população futura ver o que um investidor medíocre e comum passa, né, na sua jornada até o milhão. E se vocês quiserem, podem me acompanhar aqui junto na minha jornada e colocar aí nos comentários o que vocês queriam, né, como está a jornada de vocês. A gente vai indo junto aí, né, aprendendo junto, evoluindo junto, né, buscando aí a nossa independência financeira, que acho que é o sonho de todo mundo. Então, primeiramente, eu gostaria de começar como é que a composição da minha carteira está hoje e qual seria a composição ideal dela, né? Então, ao clicar aqui, ó, vocês podem verificar aqui a atual composição da minha carteira e aqui é a posição ideal dela, a posição ideal que eu gostaria que ela tivesse. Como funciona? Então, a minha posição ideal seria ter 37% em ações, 25% no Tesouro Direto, né, e 37% em FIIs. Então, a mesma porção para FIIs e ações, uma porcentagem no Tesouro Direto para segurar a volatilidade e uma pitadinha que aqui fala que é 0% em criptos, mas na verdade é 1%. Isso é um erro do Investidor 10, que eu coloquei 1%, mas ele mostra como sendo zero. Tá? E tem aqui os BDRs, que era porque eu tinha ações da JBS, foram convertidas em BDR. E também quando eu comecei a investir, como eu não tinha conhecimento, eu tentei seguir aquelas carteiras recomendadas e acabei comprando um BDR da Coca-Cola. E depois, como eu adotei a filosofia de, tipo, eu só compro as coisas, eu não vendo nada, seja perdendo ou lucrando, eu não vendo de qualquer jeito. Eu sou buy and hold praticamente para sempre. Talvez eu evolua a minha mentalidade mais para frente. Isso é que é legal dessa saga que eu vou mostrando, que eu for montando junto com vocês, poder ver a evolução do meu pensamento como investidor e ver o que ajuda você você absorve, o que não ajuda, você joga para fora, né? E como é que eu faço a gestão dos meus investimentos? Eu criei uma planilha para mim, né, onde eu aqui faço o gerenciamento dos meus investimentos. Vocês já podem ver aqui, como eu vou mostrar mais tarde para vocês como é que ela funciona. E aqui tem a posição da minha carteira, né? Atualmente, ó, as maiores posições da minha carteira são o IS, seguradora, Banco do Brasil, que nós estamos tomando uma porrada, acionistas do Banco do Brasil, e dá até um pouco de medo, mas eu acredito que, tipo, se é um banco que sobreviveu 200 anos, acho mais fácil ele sobreviver 200 anos do que eu sobreviver 200 anos. Então, torcemos aí no longo prazo, é um banco que continua tendo lucro. Agora Leve 3, B3 SA3, Vivo, Grandene, VEG, Itaú, CSU Digital, Fleury, são as posições da minha carteira. Ó. A menor posição da minha carteira atualmente é Petrobras, porque ela é também daquela questão de eu investir na Petrobras quando eu estava seguindo carteiras recomendadas e depois eu parei de investir, então deixou um pedacinho lá pequeno. Raia do Brasil não, Raia do Brasil tá pequena aí porque eu investi, ela caiu mesmo, mas tudo bem, longo prazo, eventualmente eu vou acabar aportando nela, né, porque o meu modelo de alocação, ele sempre me manda alocar tentando manter essa proporção, ó. Então, esse é o objetivo da minha carteira. Vocês podem ver que eu estou caminhando para isso, ó. Então, 35,3. Qual que é o meu problema? Quando eu comprei Bitcoin,
acho que foi meados da pandemia, valia 80 mil, então eu coloquei um pouco, esse pouco subiu, né, para chegar num valor legal, e aí agora eu não compro Bitcoin de jeito nenhum até ficar 1%, porque meu objetivo quando eu comecei a investir era ter 10% em Bitcoin. Só que acontece, quando o Bitcoin caiu durante a pandemia, que eu comecei antes da pandemia a comprar Bitcoin, eu vi, acho que Bitcoin saindo de 200 mil, eu comecei a comprar no topo de 200 mil do Bitcoin, ó, quer ver? Vou até mostrar para vocês, é interessante. Aqui, ó. Acho que foi uns 5 anos atrás. Eu comprei, pra vocês terem uma ideia, acho que foi meados de pandemia. Foi aqui, ó. Então, o que aconteceu? Eu comprei Bitcoin nesse topo, porque é aquilo, eu sou um investidor medíocre, não sou um investidor bom. Então, vocês vão entender isso. Comprei Bitcoin a 350. Aí, quando caiu para 170 mil, mais ou menos, acho que foi nesse intervalo aqui, eu comprei de novo, tentando ter 10% da minha carteira em Bitcoin. E aí, Bitcoin veio a 88, 89 mil. E aí eu decidi que eu não gostaria de ter Bitcoin mais do que 1%, né, por causa do FOMO. E por que não mais que isso? Porque por causa da natureza volátil do Bitcoin, e como ele seria uma exposição grande de 10% da minha carteira, eu senti que eu não aguentaria essa volatilidade. Então aí o que eu decidi fazer? Eu investi, eu não parei de comprar Bitcoin, quando bater 1% na minha carteira, quando cair eu compro, quando subir, deixa subindo. E se nunca mais voltar a 1%, pelo menos eu não estou no FOMO. Porque eu gosto muito do Bitcoin, entendo a filosofia por trás do Bitcoin, acho uma filosofia muito boa. Só que é aquilo, o meu plano de longo prazo, ele tem que ser um plano que eu consiga manter as minhas posições pelo resto da minha vida, se necessário. Entendeu? Eu mexi muito pouco nelas, porque é como o Charlie Munger diz, é, você tem que nunca interromper o compounding, né, o juros composto, pelo máximo de tempo possível e fazer o necessário para não me interromper. E é esse o meu objetivo. Então, por exemplo, desde que eu tomei essa decisão, o Bitcoin subiu 500% e eu não vendi ou eu não vendi ou comprei, eu segurei Bitcoin e eu consigo segurar Bitcoin porque é uma posição pequena na minha carteira, não tão pequena quanto eu gostaria, mas ainda é uma posição relativamente pequena que me deixa confortável em segurar o Bitcoin e até eventualmente se ele começar a cair de volta para o preço que ele tem hoje, eu vou me sentir confortável de poder aportar nele sem muitos medos, né? Sem receio, porque seria só 1%, se cair, caiu, se não caiu, bora para frente. Né? A minha estratégia de investimentos é basicamente essa, eu escolho empresas que têm histórico de lucro muito bom, né? Algumas empresas estão aí não têm histórico de lucro muito bom, porque são empresas da era minha de quando eu comecei a investir, né? Mas geralmente eu vou tentar ter empresas que tenham um bom histórico de lucro, pagam dividendos. Mesma coisa com fundo imobiliário, né? Vocês vão ver que eu tenho Devons até hoje, e aí eu sou bem diversificado, vocês vão ver. Não estou dizendo que isso daqui é a melhor estratégia, provavelmente é pior, porque vocês vão ver que o meu retorno não é o ideal, eu não tenho um bom retorno de ativos. Mas, ó, aqui seria a minha posição ideal por ativos, conforme está aqui. Posição em Bitcoin, eu sou 100% Bitcoin, maximalista. Aqui as duas ações que eu tenho, de BDR e JBS, que eu comprei quando era... E JBS é um negócio legal. Eu tive um retorno com essa empresa, mas esse retorno que eu tive com essa empresa não foi intencional. É aquilo, eu só ganho naquilo que eu não invisto intencional. Se eu investir com intenção, eu perco dinheiro. Então vocês vão ver, né, nos retornos que eu tenho. Coca-Cola também. Eu tive retorno com Coca-Cola e com JBS, mas não foi intencional. Eu aportei em 2021 porque estava na carteira recomendada no Nubank, né? Acho que era uma carteira de dividendos, não sei o que era. Aí eu comprei, depois eu identifiquei que tipo, essas empresas não faziam parte do meu perfil, só como não vendo nada, eu falei, deixa pequena aí, se for virar merda, vira merda, se um dia virar uma empresa que tem o meu perfil, eu volto a aportar. E realmente elas estão dando aí alguma coisa bem interessante. Na composição minha de renda fixa, eu invisto 100% tesouro direto, porque não é porque eu julgo que é o melhor, devem ter CDBs bons, LCIs bons, mas é o que eu consigo controlar na minha planilha. Eu preciso de um modelo que se adapta na minha planilha. Se eventualmente eu conseguir colocar CDBs na minha planilha e eu vou começar a usar CDBs. Tesouro direto eu consigo pôr na planilha, cotação bonitinho, então daí eu não sofro muito para fazer o gerenciamento, né? E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ter aproximadamente 60%, 70% de Tesouro Selic, renda fixa mesmo, porque aí vai estar junto uma parte da minha reserva de emergência, talvez alguma reserva para futuramente eu comprar minha casa, trocar de carro talvez, né? E uma outra parte em IPCA, né, de preferência em torno de 60%, 40% em IPCA, para eu conseguir carregar essas posições, porque eu compro o Tesouro, o IPCA 2045, por exemplo, foi um título que eu comprei, eu vi cair, subir, e é aquilo, meu objetivo é manter minhas posições por mais tempo possível, e assim enriquecendo, né, nesse carrego. Eu não vou conseguir fazer lucro com trade, mas eu acredito que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro no futuro, carregando boas empresas, e as boas empresas que tiverem aqui vão me garantir aí talvez um bom retorno. E o quanto eu tenho investido? Vamos lá. Acho que não é mistério para vocês, porque vocês já viram aqui no gerenciador, né, que eu tenho aí um total de R$ 160.500 investido. Basicamente, essa é a quantidade que eu tenho mesmo. Ó. Então, vocês podem ver. Dá mais ou menos isso no investidor 10 também, ó, R$ 160.702. Valor aplicado 155 mil, um ganho de capital de 4.800. Eu invisto desde 2021, ó, que eu invisto no mercado de ações.
E tem sido uma jornada bem interessante até agora, ó, né? Eu não invisto sozinho, eu invisto junto com a minha esposa, que é minha parceira e minha ajudadora nessa jornada, né? Nós aportamos juntos, temos ambos uma carteira só, porque é aquilo, eu acredito que, tipo, se eu não confiar nem na pessoa que eu escolhi para casar, não tem ninguém que eu tenha, ninguém que consiga confiar. Então, como nós somos somos juntos, né? A gente investe junto, toma decisões juntos, ela me ajuda, eu busco a orientação dela também, tudo, pra gente fazer essa carteira. Tá? E o quanto será que rende a minha carteira com investimentos? Provavelmente rende menos. Se eu olhar aqui, ó, você pode achar, nossa, ele recebe muito. Na verdade, não. Ó. Como vocês podem ver, o total desse mês está dando R$ 888. Na média até agora do ano, R$ 754,76. Isso se dá também porque eu tenho uma grande parte da minha posição, né, um quarto da carteira está em renda fixa. Querendo ou não, isso diminui os dividendos. Né? Então tem uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. E acaba, né, que não puxa tanto para cima os dividendos, mas também é aquilo, eu vou ganhar dinheiro mesmo é trabalhando. Os dividendos, eu só planejo que eles me sustentem no longo prazo. E como eu sou uma pessoa que ainda tem 27 anos, eu tô desde 2021, então só fazer as contas, né? Comecei mais ou menos com 23. Eu já tentei investir antes em Tesouro Direto, Tesouro Selic, mas foi quando eu peguei mesmo, eu tinha perto de 22, 20, né, 22, 21 anos, eu comecei a estudar mesmo investimento, fazer alguma fezinha e começar a investir mesmo com ações, tudo, estudando, estudando foi nesse período de 2026. 2026 não, esse período de 2021 começou. Desde então, vocês podem ver aqui a evolução dos meus proventos. Vou colocar aqui o período total. E aí fica a questão, ó, meus primeiros dividendos foram lá R$ 8,00, 4 centavos. Começa bem pouquinho, mas aí vai escalonando. Vocês podem ver, por exemplo, hoje só de fundos imobiliários, né? Eu recebo aproximadamente uns R$ 500 em fundos imobiliários. Aqui tem um bugzinho que está no Investidor 10, que está mostrando aqui mais, mas na verdade dá uns R$ 500 que eu recebo de fundos imobiliários, tá? Quando eles consertarem esse bug, eu mostro para vocês. E nesse canal também, nesses quadros que eu forem fazendo, essa carteira do investidor medíocre, tem mais algumas carteiras que eu mostro, né, que daí já não são carteiras reais, são carteiras simuladas, que eu vou fazer acompanhamento com vocês, que é a Jornada da Tranquilidade Financeira, que eu já fiz com os meus alunos em educação financeira, e é uma carteira que eu mantenho até hoje, né, de aportes constantes num portfólio 90% renda fixa, 10% renda variável, que começou agora, depois que a pessoa atinge, e poupando o que seria 25% de um salário que vai servir de acompanhamento para vocês verem, eu vou ver a frequência que eu vou fazer, né, e aqui tem o meu histórico de lucro, né? Então, meu lucro total com as operações que eu fiz na Bolsa de Valores foram de R$ 23.000, né? Desses 23 mil, reparem, foi 18.600 de dividendos recebidos, né? E de variação, né, de ganho de capital foram R$ 4.800. A maioria disso se deve a Bitcoin, ó, porque Bitcoin foi realmente uma cagada de acerto que eu tive. Não é mérito meu nenhum. Né? Eu comprei ele a um preço médio de 150 e consegui segurar até valer 600 e pouco. E se for para 1 milhão, eu acredito que chegue. Vai também. Agora, algumas curiosidades que tem na minha carteira, por exemplo, ó, se eu for olhar histórico de rentabilidade, Vivo tem um bug aqui que é do Investidor 10, eles nunca corrigem, fazer o quê? Aura 33 é uma empresa que, tipo, eu comprei a R$ 13 e mais uma vez, ela é aquilo. Quando o dito compra, é certeza que cai. E se o dito compra sem querer comprar, é certeza que sobe. Eu deveria ser comprando. Porque, por exemplo, essas duas posições aqui são de simplesmente a recomendação da carteira do Nubank que eu segui na época. E por eu carregar essas posições por muito tempo, eu acabei tendo essa rentabilidade alta. Então, em Aura, né, mais de 296% de rentabilidade. Se eu não me engano, foram R$ 1.000 que eu coloquei, ou até menos, R$ 800, e acabou virando esses 2.100. Em Petrobras, né, embora pareça que tem um pouco aqui, é porque veio daqueles dividendos gordos que eu recebi de Petrobras. As ações mesmo que eu comprei e ganhei, né, alguma coisa de rentabilidade, essas coisas, são a Porto Seguro, que essa eu comprei com intenção mesmo, depois de estudar a empresa, entender que ela tinha lucros consistentes, né? É o famoso a filosofia do Basta, né, método do Paz. Então, lucro consistente, dívida baixa, foi o que eu olhei e falei, não, essa é uma empresa boa, entendi como ela ganha dinheiro com seguros. E essa foi o meu primeiro acerto. Kepler, eu também, quando comecei a comprar, não era uma empresa que fazia parte do meu perfil. Hoje faz, ela se encaixa mais hoje no meu perfil. Né? E assim vai indo, Odontoprev. Essa foi a primeira empresa que eu achei redondinha da bolsa. Eu espero carregar ela por um longo prazo mesmo. E assim vamos levando. Agora eu quero mostrar para vocês como é que eu faço meus aportes. Eu vou mostrar isso hoje na teoria e na prática daqui mais ou menos umas 2 semanas, quando eu vou fazer o aporte, que é quando cai o sétimo dia útil. O sétimo dia útil, eu, como todo bom CLT, recebo nesse sétimo dia útil. Né? E aí, próximos do dia 10, aí eu vou gravar o vídeo com os aportes. Como é que funciona a minha planilha? Que eu faço gerenciamento. Aqui eu tenho os menus dela, que é
Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu avaliador, que é como eu avalio e dou a nota dos ativos para calcular o peso deles. Esses são alguns critérios que eu tenho, e aí eu vou avaliando os ativos com base nesses critérios. Tem a mesma coisa para FIIs e tudo. E o que acontece, né? Aqui eu montei essa planilha para ela ir ajudando eu a manter a estrutura da minha planilha, né? A estrutura da minha carteira. Então, se olhar aqui, ó, essa é a posição minha atual, essa é a posição que eu planejo ter, né? Então, eu quero realmente que o IS, Grandene, Kepler Weber e a Banco do Brasil sejam as maiores posições da minha carteira. E vocês vão ver que os meus aportes eles vão ser direcionados para isso, mas como eu não gosto muito de pensar no que eu tenho que aportar, o que eu criei? O meu modelo de aporte. Então, por exemplo, se eu disser que eu vou aportar 2.000 aqui, ele já calcula e já fala, para que eu mantenha essa proporção na minha carteira, eu tenho que comprar, né, a Kepler Weber de ações, o HGLG 11 em FIIs, né, o título do especial 2050 e Tesouro Selic, e o trocadinho de bala vai dar aí, né, o MXRF11, e é assim mais ou menos que eu vou fazendo meus aportes, né, aí eu pego meus aportes, registro aqui no lançamento, ele vai fazendo bonitinho, mantendo e buscando essa carteira ótima que eu tenho. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado do que você viu e que a gente possa seguir aí. Se você quiser seguir junto comigo, vamos nessa. Rumo ao milhão, mesmo sendo medíocres, a gente consegue, porque é aquilo, é vida do lucro o tempo todo, que é isso que a gente busca para conseguir dinheiro que realmente é tempo com saúde, é tempo com qualidade, com as pessoas que a gente ama, fazendo o que a gente ama no momento que a gente quer. Eu acredito que seja para isso que a gente investe, para isso que a gente deve investir. Conseguir qualidade de vida, conseguir tempo, conseguir passar tempo com quem você ama, entendeu? Conseguir gastar mais tempo com as coisas que te dão valor e não num ônibus lotado de gente fedida. Então, esse é um pouquinho sobre eu. O meu nome é Dito. Na verdade, meu apelido é Dito, né? Tenho 27 anos, invisto aí já vai fazer 4 anos, indo para 5. Consegui até agora isso. No momento eu não tenho casa, não moro com os meus pais, moro numa casa alugada. Só tenho um Celta que eu comprei esse ano, posso até contar a história de vocês como eu comprei meu Celta, paguei à vista, não tenho dívida nenhuma. E vamos que vamos, rumo à vida no lucro e à felicidade financeira aí. Muito obrigado e se inscreve no canal e não perca para os próximos vídeos. Tchau, tchau.